Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio, tá? Vamos para a aula de filosofia. Peguem a apostila, lápis, borracha, deixem o lápis apontado. Façam atividade comigo, tá? E filosofia vai ter atividade avaliativa. O que significa isso? Que vocês vão fazer atividade, pedir para a mãe mandar a foto para a professora, tá bom? Vamos lá então na apostila? Olha lá, ó. Lembra que a gente estava falando sobre o ponto de interrogação? Para que serve um ponto de interrogação? Ó, esse aqui é o ponto de interrogação, ó. Toda vez que a gente tem uma pergunta, né? A gente vai escrever uma pergunta, a gente vai usar o ponto de interrogação. Toda vez que a gente tá lendo alguma coisa, que a gente vê esse ponto de interrogação no final, é porque é uma pergunta, tá? Que é isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Tem um texto aqui ó, que fala uma curiosidade. Essa curiosidade está falando sobre o quê? Sobre o ponto de interrogação. Que antigamente o ponto de interrogação não era assim. Era usado esse símbolo, tá? E foi evoluindo até chegar nesse que a gente usa hoje em dia, tá? Então isso está falando nesse texto. Aqui em cima, ó, no conversa vai, conversa vem, está falando assim. O que acontece quando você vê um ponto de interrogação? Essa situação, ó, o que acontece quando vem um ponto de interrogação? Você sabe que é uma pergunta, né? Então você já sabe que você vai descobrir alguma coisa ali. Essa situação ajuda você a pensar? Por quê? Por que ajuda a gente a pensar? Porque toda vez que a gente lê uma pergunta, ou toda vez que alguém faz uma pergunta para nós, antes de responder a gente tem que pensar, né? E quando a gente não sabe da resposta, a gente pensa para tentar descobrir a resposta. Então, um ponto de interrogação faz sim a gente pensar, né? E aqui, ó, quando tem um ponto de interrogação, você sempre descobre uma coisa nova ou nem sempre? Né? Aqui, ó, nem sempre, né? Porque às vezes a gente vê um ponto de interrogação, a gente lê uma pergunta, alguém faz uma pergunta para nós, que a gente já sabe a resposta, né? Então não está trazendo nada novo. Mas quando a gente não sabe a resposta, ou quando a gente tem dúvida, então sim, esse ponto de interrogação, essa pergunta está trazendo alguma coisa nova para nós, né? Ó, a próxima pergunta: será que ter dúvidas nos ajuda a pensar? Sim, nos ajuda a pensar. Por quê? Porque quando a gente não sabe alguma coisa, quando a gente fica em dúvida, a gente tem que pensar para tentar descobrir a resposta, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ir atrás, né, de respostas para aquela pergunta, né? Então, ajuda sim a gente a pensar, né? Ó, só para lembrar, ó, isso aqui nada vocês precisam escrever, tá? É só para vocês pensarem, tá? É só para a gente ler essas perguntas e pensar sobre cada uma delas, tá? Ó, aqui tá falando assim, volte à página 251 e observe as crianças. Será que elas estão pensando? Vamos voltar lá na página, uma página anterior, ó, volta aqui, ó. Essas crianças aqui, ó, tem a menininha de costas com o lápis na mão, olha os pontinhos de interrogação. E olha o menino, a carinha dele, ele tá fazendo uma atividade, o lápis ali, né, no cantinho da boca, ele tá olhando para cima. Então, ó, será que eles estão pensando? Né? Toda vez que a gente vê um desenho e um ponto de interrogação, significa sim que a pessoa está pensando, que a pessoa está com dúvida, tá? E o menino com essa carinha também a gente sabe que significa que ele está pensando. Então, sim, eles estão pensando aqui, tá bom? Então, aqui, ó, vocês não precisam escrever nada, tá? Aqui é só uma curiosidade, aqui são perguntas pra gente refletir juntos, tá? Ó, lá na página 253, aqui sim, aqui é uma atividade que vocês vão fazer em casa e vão me mandar, tá bom? Que é uma atividade avaliativa, ó. Aqui tá falando o quê? Que é para fazer em grupo, como se a gente estivesse na escola. Mas como a gente não tem como ir para a escola, né, nesse momento, então o que vocês vão fazer, ó? Ó, vocês vão fazer em casa, tá? Ó, em grupo, faça o jogo das perguntas. Primeiro, pense em algumas perguntas que você e seus colegas têm sobre o mundo. Como vocês não vão estar com os colegas, vocês vão fazer com a família em casa. Pense em algumas perguntas sobre o mundo. Aí, ó, faça um cartaz bem bonito. Não precisa ser numa cartolina se não quiser. Pode ser numa folha sulfite, tá bom? Ou num caderno, folha de caderno. Mas o que eu quero que vocês façam? Que vocês me enviem, tá? Uma foto de perguntas, tá? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, quantas perguntas vierem na sua cabeça, tá? Quantas perguntas você e a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, as pessoas que estão na sua casa tiverem, quantas perguntas vocês tiverem sobre o quê? Sobre o
mundo, tá bom? Então, vocês vão fazer perguntas sobre o mundo, tá? Ó, aqui, ó. Perguntas, cadê? Sobre o mundo, tá? E vão fazer um cartaz. Não precisa ser um cartaz em cartolina, tá? Se tiver cartolina, tudo bem, mas não precisa sair de casa para comprar nada, tá bom? E vocês vão fazer, ó, a 2, a 3 e a 4 e vão me enviar, tá? São atividades avaliativas, tá? Tanto dessa página, tá? Essas atividades aqui, quanto o cartaz, tá bom? Ó, a número 2. Apresente as perguntas feitas com ponto de interrogação. Lembra que a pergunta tem que ter ponto de interrogação no final. Discuta com os colegas, que no caso é com a família de vocês. Ó, pode ser que eles tenham as respostas, né? Do que você perguntou. O que acha? Será divertido? Vai ser divertido, tá? Cada um escreve numa folha, né, a pergunta e depois um mostra para o outro, ó. Cada um vai mostrar a sua pergunta, tá? E vai mandar a foto. Eu só quero a foto do que você fizer. Não precisa mandar a foto do que o pai, a mãe ou o irmão fizer, tá bom? Eu só quero da foto do de vocês. Então, ó, a número 3 e a número 4, vocês vão fazer o quê, ó? Número 3, desenhe nesse espaço aqui, ó, aquilo que você achou mais interessante nessa atividade. E na 4, escreva uma frase que mostre o que você mais aprendeu nessas aulas de filosofia. Sobre interrogação, tá? O que você mais aprendeu sobre o ponto de interrogação, tá? Que foi o que a gente viu nessas aulas de filosofia, tá bom? E vai mandar para a professora, tá? É atividade avaliativa. Agora eu vou mostrar a página da agenda de hoje, tá bom? Aqui, ó. Um pouquinho longe, ó, dia 4 de maio, ó, filosofia, apostila página 253, tá? Ó, atividade avaliativa. Ó, vamos colocar aqui embaixo, ó. Valor, tá? 4 pontos, tá bom? É o cartaz e a página 253, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.